Capítulo 6 de Marcos, no capítulo 45. Pronto? Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos, levou Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Olha para mim, presta atenção. Jesus ele estava pregando a palavra de Deus para uma multidão de pessoas. E já estava quase anoitecendo. Jesus chegou para os seus discípulos e falou: olha, vocês vão para o barco e vão na frente, porque eu ainda vou me despedir do povo, eu ainda vou me despedir das pessoas, então vocês podem ir para não ficar muito tarde. Vocês vão pegar o barco e navegar à noite é meio perigoso, então vão na frente. E os discípulos obedeceram a Jesus, entraram no barco e foram mar adentro, mar afora. Enquanto isso, Jesus ele ficou ali cumprimentando, conversando com as pessoas que foram ouvir a sua palavra. E a Bíblia diz que depois que ele se despediu do povo, que ele se despediu dos discípulos, ele foi para o monte orar. Ele foi orar, porque Jesus ele gostava de lugares isolados para buscar Deus, sem barulho, sem coisas ali tirando a sua atenção. E ele foi para o monte orar. E lá no monte ele orou, ele buscou a Deus, ele clamou. Enquanto isso, os discípulos já estavam no mar. Só que naquela época, não havia outro barco, só havia aquele barco. Os discípulos ficaram pensando, se questionando: mas Jesus mandou a gente na frente, como que ele vai alcançar a gente? Como que ele vai chegar até nós se ele está sem barco? Então, mas eles obedeceram. Vamos ver aqui. Versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, já estava indo embora a tarde, estava o barco no meio do mar. No meio do mar estava o barco. E ele sozinho, Jesus, sozinho aonde? Em terra. Olha só. Aí Jesus orou e tal, desceu. E lá da terra, ele olhou e viu o barco. Mas já fazia muito tempo que os discípulos tinham saído. Mas ele conseguiu visualizar aquela situação. Ele conseguiu ver o barco. E da onde Jesus estava, ele viu que o barco estava em dificuldades. Para Deus não há distância, para Deus não há longitude, latitude, para Deus não há distância que possa impedir dele ver se você está passando por dificuldades ou não. Aí tem pessoas que dizem: poxa, mas eu estou passando dificuldades há meses, eu estou passando por dificuldades há muito tempo, será que Jesus ainda não viu? Mas espera aí, é isso que as pessoas não entendem, e muitas não entendem e também não querem entender. Filhos de diversas famílias estão em dificuldades. Filhos de diversas mães, de diversos pais estão em dificuldades. Mas eu não tenho compromisso com nenhum deles, eu tenho compromisso com o meu filho. Diversas esposas estão com dificuldades. Mas eu não tenho compromisso com nenhuma, a não ser com a minha esposa. O problema é que as pessoas não são da família de Jesus. Não são da família de Jesus e querem que ele possa socorrê-las nas suas dificuldades. Ele não vai socorrer.
ele não vai ajudar. Ele socorre, ele ajuda aqueles que são da família dele. E os discípulos era a família de Jesus. Comiam com Jesus, dormiam com Jesus. A Bíblia menciona o fato que muitos deles até dormiam, pegavam no sono no peito dele. O carinho que ele tinha com os discípulos era a família dele. E muitas das vezes a pessoa está em dificuldade, está desempregada, está endividada, o marido bebe, o filho está nas drogas, muita gente está passando por problemas terríveis e não acontece nada na vida delas. Por quê? Porque elas não têm nenhum tipo de parentesco com Jesus, não tem nenhum tipo de familiaridade com Jesus, não tem nenhuma intimidade com Jesus. Não oram, não sentam na mesa com ele, que é a Santa Ceia. Não são filhos. Não, bispo, mas eu sou sim, porque eu sou crente, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou de Jesus sim. Espera aí, não é porque frequenta a igreja que é de Jesus. Uma certa vez, Jesus estava ensinando em uma casa, a casa cheia, e aí veio o discípulo: Senhor, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te chamando. Jesus olhou para o discípulo e falou: quê? Minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui, ó, que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele falou: minha família é quem faz a vontade de Deus. Quantas pessoas vêm na igreja e não faz a vontade de Deus? Faz a vontade dela própria. Quer mentir, mente. Quer fumar, fuma. Quer beber, bebe. Quer prostituir, prostitui. Não faz a vontade dele, faz a vontade dela. Faz a vontade dele próprio. Não é família de Jesus. Para ser família de Jesus, tem que renunciar a si mesmo, tem que negar a si mesmo. A pessoa, ela sabe que os fornicadores não entrarão no reino dos céus, que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Está escrito. Tem uma lista de quem não vai para o céu. Aí a pessoa está dentro da igreja, mas tudo que a Bíblia proíbe, ele vai lá e faz. Ela vai lá e faz. E ainda diz: Deus é amor. Brinca com ele para você ver. Brinca com Deus para você ver. Se você cai na mão do diabo, Deus vai lá e te livra. Mas se você cai na mão de Deus, quem é que vai te livrar? Quem é que vai te livrar? Não brinca não, meu irmão. Vai ficar em dificuldade e não vai ter ajuda. Porque ele só ajuda aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que o adoram. Diga graças a Deus. Pelo menos é o que a Bíblia nos ensina. É o que a palavra de Deus nos ensina. Que ele não é um Deus de confusão, confuso. Ele ajuda, ele honra, ele socorre quem é dele. Quem é dele. E quem é dele, obviamente, faz a sua vontade. E como os discípulos para Jesus era a família dele, ele viu eles em dificuldade. Versículo 48. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era o quê? Contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Só que Jesus foi até onde o barco estava, nadando, amém, pessoal? Não, ele foi andando por sobre o mar. E Jesus queria tomar-lhes a dianteira. Olha só, quando Jesus viu os seus discípulos, quando Jesus viu os seus servos remando, mas as ondas, o vento batia ao contrário. Então eles remavam, mas o vento jogava o barco para onde? Para trás. E eles remavam e o vento jogava o barco para trás. E eles ficaram ali um tempão tentando remar, mas só iam para trás.
Assim tem muita gente dentro da igreja e fora da igreja, trabalhando e faz isso e faz aquilo, e corre aqui, corre ali, tenta aqui, tenta ali, manda currículo, tenta isso, tenta aquilo, vender aquilo, comprar aquilo, mas rema, insiste no casamento, não, meu casamento vai mudar, mas cada vez o vento sopra e a pessoa vai mais para trás. A pessoa até tenta ir para frente, mas ela só consegue ir para trás. Casamento só vai para trás, a vida financeira só vai para trás, a vida sentimental para trás, saúde para trás, vida espiritual não consegue se firmar com Deus, não consegue se firmar na igreja, para trás. Mas quando Jesus viu aquilo, quando Jesus viu aquele vento jogando os seus filhos para trás, imediatamente ele colocou um pé na água, colocou outro pé na água, e ele foi correndo por cima da água. Imagine a cena. Ele não entrou no mar, ele foi por cima e foi correndo, ao ponto que a Bíblia diz que ele queria tomar a frente do barco, ele queria chegar na frente do barco. Imagine como que ele caminhou por cima do mar, não foi andando assim devagarinho, não. Ele foi socorrer os seus filhos. E o Senhor Jesus, é óbvio que Ele quer socorrer você. Entre pai e entre filho, não há um relacionamento de interesse, é um relacionamento de amor. Há um relacionamento de carinho. E aí, muitas das vezes, você diz, não, mas eu quero Deus, eu quero Jesus. Mas você não fala com Ele. Você fala com todo mundo. Você manda mensagens durante o dia para várias pessoas. Você liga e conversa com diversas pessoas. Mas você não tem a capacidade de falar com Ele. 3 vezes ao dia você não fala com Ele. Você só lembra de Jesus quando dá cólica, quando dá dor de barriga. Você só lembra de Jesus quando você tem conta para pagar. Você só lembra de Jesus quando alguém está para bater no seu carro, quando você está para ser assaltado. Você só lembra de Jesus na hora de um desastre, na hora de uma má notícia. Isso não é relacionamento de amor, isso é relacionamento de interesses. Por isso que ele não considera a pessoa que tem esse perfil como família dele. Só procura ele na hora que o calo dói, só está na igreja para resolver um problema. Então ele não considera como família, ele não considera como filhos dele. Quando quer algo dele, tem que ser empurrado, tem que ser algo forçado. Cadê o relacionamento entre você e Deus? Você ora, meu irmão? Você jejua, meu irmão? Você vem quantas vezes na semana na igreja? Qual é o seu relacionamento que você tem com Ele? Nenhum, zero. Só que aí quando você estiver em dificuldade, quando você estiver na última, quando você estiver precisando de um socorro, Ele também não vai aparecer. Porque você não tem intimidade, você não tem relação com Ele. Você não tem nenhum tipo de relação com Ele. E se tiver alguma relação com Ele, é relação de interesse. Eu quero meu marido convertido, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero vender mais, eu quero ter uma vitória na minha vida. Tá bom, Ele sabe disso. Mas cadê o relacionamento de amor, de carinho, de afeto? Cadê? A pessoa ela tem mais respeito pelas visitas que chegam na casa dela do que por Jesus. Você quer ver um exemplo que eu vou dar? Você sabe que vai chegar visita na tua casa, você arruma a casa todinha, você põe um perfume, você arruma o sofá, você arruma a mesa, você varre, você passa pano, até a roupa você troca, põe uma roupa bonita. A pessoa quando chega na sua casa, está tudo arrumadinho, está tudo bonitinho, até você está tomado banho, o filho está tomado banho, até você está arrumadinho, porque você não pode fazer feio, a visita vai chegar na sua casa. Engraçado. Para chegar na casa de Deus, chega atrasado,
chega atrasado. Às vezes a roupa que bateu ontem o dia inteiro é a mesma que veste hoje. Nem os dentes escova. Se é que toma banho para vir para o culto. Aí o Senhor Jesus ficou observando. Honra mais os outros do que a mim. Honra mais as visitas, os parentes do que a mim. Não há um relacionamento de amor com Jesus. Só há um relacionamento de interesse. Ele é poderoso, ele é grande, ele vai mudar minha história, ele vai me curar, ele vai transformar minha família, ele vai abençoar minha vida. Tudo isso eu sei que ele faz e você também sabe. Mas quando é um relacionamento de amor, é diferente. É diferente. Quem está entendendo? Levanta a mão. Vocês estão entendendo? Então ele quer poder te ver como filho. Só que para ser filho de Jesus, filho de Deus, que os três são um só, o Pai, Filho e Espírito Santo, para ser filho de Deus, você tem que fazer a vontade dele. Não a sua. Não a sua. A sua vontade, ela tem que ser colocada na vontade de Deus. Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era ao contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram, trata-se de um fantasma. E eles começaram o que dentro do barco? A gritar que nem doido. Porque eles já não conseguiam sair da onde? Do lugar. Eles não conseguiam sair do lugar. Remava, mas não saía do lugar. E eles olham e vê um vulto andando sobre a água. Eles falam, pronto, o diabo vai acabar com a gente agora. Agora o capeta vem matar a gente. O fantasma vem matar a gente. Por quê? Só pode ser coisa do demônio. É ou não é verdade? Porque o que Jesus estava fazendo era algo sobrenatural. Não era é natural uma pessoa pisar sobre o mar e vir andando? E ainda vir rápido? Porque ele veio rápido para socorrer o barco. Não é natural. Então o nosso Deus, ele é sobrenatural. Se ele tiver que vir por cima do mar, por cima das águas, se ele tiver que vir voando, o que ele tiver que fazer para tirar você da dificuldade, ele vai fazer. Quando você se tornar filho dele. Filho dele. Nós não mentimos para você aqui. Nós não enganamos vocês aqui. Porque nós não mentimos, nós não enganamos. Nós olhamos nos seus olhos e falamos a verdade para você. Se você não se tornar filho dele, ele não vai tirar você dessa dificuldade. E o filho faz o que o pai manda. Eu falo para o meu filho, vai tomar banho. Ah, mas eu não quero agora. Não vou falar 2 vezes. Ele vai e toma o banho. Porque mesmo que não seja a vontade dele tomar aquele banho, mas ele sabe que o pai dele mandou. E ele obedece o pai, querendo ou não. E quantas das vezes Deus falou para você fazer algo e você teimou e não fez? Ele não é teu pai, então. Você não tem nenhum tipo de respeito por ele. Porque o pai, quando fala para o filho fazer algo e o filho vira as costas, é porque aquele filho não é filho. Não é filho. Porque o verdadeiro filho, ele faz o que o pai manda, o que o pai ordena. O filho, ele tem uma necessidade. O filho, ele tem uma necessidade de estar perto do pai. Eu tenho dó dos pais divorciados. Eu tenho dó dos filhos desses pais. Porque a maioria das crianças que crescem sem a presença do pai, cresce triste, cresce traumatizada. Porque o filho, ele tem uma necessidade de ter tanto o pai como a mãe perto. É uma necessidade que o filho tem. É o pai. Ele vê todos os amiguinhos com o pai e com a mãe e ele não tem.
não está perto, corta até o coração. Mas o caso aqui, o pai não está sumido, o pai não está ausente, o pai, ele está presente. O caso aqui são os filhos que não querem estar com o pai. Porque para estar com o pai não pode estar na sujeira, para estar com o pai não pode estar na bagunça, para estar com o pai não pode estar no pecado. Mas aí o filho é rebelde, o filho quer estar com o pai, quer estar na casa do pai, mas quer estar fazendo o que quer. Com Deus não funciona. Com Deus não funciona. Para ser filho dele, tem que estar debaixo da obediência, tem que estar debaixo da direção dele. Senão não vai ter ajuda, não vai ter socorro. Mas e no meu caso, que eu larguei o mundo, eu abandonei a minha vontade, eu larguei o pecado? Bispo, desde que eu pisei meus pés aqui, nunca mais eu bebi, nunca mais eu traí, nunca mais eu fiz isso ou aquilo, eu estou firme na presença de Deus. Olha, bispo, eu estou orando, sempre eu estou orando, eu dobro meus joelhos, eu oro, eu estou lendo a Bíblia, eu fico ouvindo a rádio, eu estou ligado nas coisas de Deus. E nesse caso, o que acontece? Quando você pensar em ter dificuldade, ele vai estar lá na frente, adiante de você para te ajudar. Ele não vai estar atrás, ele já vai estar lá na frente para te ajudar. Porque ele cuida dos seus. Ele cuida de quem é dele. E se você está em dificuldade, seja em qual área da sua vida, e você diz, eu tomei uma decisão, eu quero ser filho de Deus, eu quero fazer tudo certinho, eu quero ser fiel a Ele, então você se prepara, porque você vai parar de remar e ficar no mesmo lugar. Agora uma remada que você der, Ele vai te colocar lá na frente, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Porque Ele pode tudo. Nós é que não podemos nada sem Ele. Você veja que ele estava lá em terra. Quando ele viu que o barco estava em dificuldade, ele correu por cima das águas, foi rápido para tirar os filhos dele daquela dificuldade. Qual é a dificuldade que você está passando? Você quer passar por essa dificuldade mais quanto tempo? Mas quanto tempo você quer viver um péssimo casamento? Mas quanto tempo você quer viver uma miséria? Mas quanto tempo você quer viver de aluguel? Mas quanto tempo você quer ver seus filhos se perdendo? Mas quanto tempo você quer viver com essa doença, com esse trauma, com essa depressão? Mas quanto tempo você quer remar e não sair do lugar? Não, eu não quero mais isso na minha vida. Então aceite Jesus como teu Senhor e Salvador a partir de hoje. E aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é dizer não para o seu eu e dizer sim para a cruz, dizer sim para Jesus. É se batizar nas águas. É se batizar nas águas. É participar da Santa Ceia. É vir nos cultos principais da igreja. É estar presente. Quando você pensar em ter dificuldade, Ele vai estar lá para te ajudar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas que você não tenha dúvida. Porque Ele diz que Ele é pai, e o pai cuida de seus filhos. Mas a pessoa cada vez está mais fria, mais distante de Deus. E quando a palavra fala, abandona o pecado, abandona o erro, de novo ele vai pregar isso. Quer saber, eu não vou mais nessa igreja não. Deus entende, se eu quero ficar amigado, qual o problema? Se eu quero fumar, beber, qual o problema? De novo ele vai falar isso, eu não aguento mais. É claro que não aguenta. Você que tem filho rebelde, você sabe como é que é. Você não pode falar nada que ele vem para cima de você. Tem filho adolescente, filho rebelde. Minha filha não faz isso, eu mando na minha vida, eu que faço o que eu quero. Bate no peito e tudo. Só que Deus não tolera filhos assim. É filho dele, se sujeita. Não é filho dele, então ele não tem compromisso nenhum. Ele cuida dos filhos dele, não do filho dos outros. Você cuida dos filhos dos outros? Eu acho que não, né? Você cuida dos seus filhos. Amém? Pois todos ficaram aterrados.
Todos ficaram aterrados, morrendo de medo, à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E quando Jesus subiu ao barco, e subiu para o barco, para estar com eles, e o vento o quê? Parou na hora. Aquele vento que impedia deles chegarem do outro lado, parou. Meu irmão, com Jesus no barco tudo é melhor. Vale a pena ser marido de uma só mulher? Vale. Vale a pena ser esposa de um só homem? Vale. Vale a pena você não ter vício nenhum? Vale muito a pena. Não só para a sua saúde, como para a sua salvação eterna. Vale a pena você andar com dignidade, com caráter? Vale. Vale a pena domingo de manhã, frio ou muito sol, não importa, você na casa do Pai? Vale. Vale a pena se tornar filho dele, vale a pena, porque quando ele entrar você está no barco dele, então ele está no teu barco. Não vai haver vento, não vai haver tempestade, não vai haver nada que vai impedir de Deus agir na sua vida. E a sua vida vai ter mais momentos maravilhosos do que momentos de fracasso e decepção. Como que anda a sua vida? Porque Ele é o Deus das maravilhas. Então deixa Ele fazer maravilha na sua vida. Você tem que ser uma pessoa indignada com a sua situação. Só que só tem moral, só tem respaldo para falar com Deus. Ó Deus, muda a minha vida. Ó Deus, muda meu casamento. Ó Deus, muda a minha vida financeira. Aquele que é filho. Não é filho, pode quebrar a garganta de tanto falar. Ele não vai ouvir. A Bíblia diz que Deus não ouve gritos vazios. Deus não ouve gente que... Ele ouve quem é filho. Diga graças a Deus. Amém? No nome de quem? E quem é filho honra o pai. Quem é filho honra o pai. Honra a mãe. É fiel, é obediente. Amém? Quando ele entrou no barco, o que aconteceu? Acabou o problema. Quem está precisando que os problemas acabem? Pelo amor de Deus, estou precisando que acabe isso. Quem está precisando? Levanta a mão. Você vai deixar ele entrar no teu barco? Vai? Vai deixar ele entrar no teu barco? Mas ele só entra no barco de quem é filho. Olha, a Bíblia diz que o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Ele inclusive é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Muitos barcos deviam estar naufragando naquele dia. Muitas pessoas deviam estar sendo assassinadas aquele dia, no mundo. Muitas pessoas deveriam estar tendo dificuldades, mas ele foi socorrer todos? Ele foi socorrer a necessidade dos filhos dele. Toma essa. Ele não é obrigado a fazer na vida de todo mundo. Ele faz na vida de quem é dele. E quem é dele não vive no pecado. Quem é dele honra ele, tem prazer nele. Não tem vergonha dele. Olha o que diz em Malaquias aí, antes de Mateus. Então você vai ser turista da igreja? Quem é o turista da igreja? Aquele que vem de vez em quando. Você é turista? Mas hoje a igreja está cheia de turistas, cheia de pessoas visitantes. Ele não quer nem turista nem visitante, ele quer filho. Quando ele viu os filhos dele no barco, ele foi correndo. Amém, gente? Para ser filho de Deus tem que abandonar o mundo, diga graças a Deus. Para ser filho de Deus tem que abandonar o pecado, a sujeira, a lama. Quando a pessoa quer, ela encontra. E hoje Jesus, ele quer entrar no seu barco. Mas para ele entrar no seu barco, você tem que ser filho dele. Filho dele bebe, fuma, se prostitui, adultera,
fornica, mente, é miserável o filho dele, é avarento, o filho dele vê a casa dele precisando, ele vai lá e comparece, ele vai lá e ajuda, com pouco ou com muito não interessa, o filho sempre ajuda os pais. Amém, gente? No nome de quem? Olha o que diz aqui. Capítulo 1, versículo 6. Leiam vocês bem alto o versículo 6, capítulo 1 de Malaquias, versículo 6, verso 6. O que diz aí o versículo 6? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Diz Deus, se eu sou pai, onde está a minha honra? Olha para mim. Vocês estão entendendo como ele quer ser o quê? Honrado? Não, mas eu dou o meu dízimo, bispo, eu faço as minhas ofertas, mas não é só isso. Você devolve o dízimo, você faz a sua oferta, você está honrando a Deus, você está ajudando a obra de Deus, mas não é só isso. Você tem que honrar a Deus no seu comportamento, na sua conduta, aqui dentro e principalmente lá fora. Ele está dizendo, se vocês são os meus filhos, cadê a honra comigo? Vocês não me honram. Não é o que está escrito aí? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Ele quer ser honrado e ele quer ser respeitado para poder entrar onde? No seu barco. Mas se você honra ele, respeita ele, ele vai entrar no teu barco. Mas eu estou numa dificuldade tremenda. Ótimo, ele vai andando por cima da dificuldade para te tirar dela, porque ele é Deus. Ele pode tudo, ou ele não pode? Ele pode qualquer coisa. Agora, quando ele viu que os filhos não iam para frente nem para trás, ele foi correndo por sobre as águas e tirou os filhos daquela situação. Filho de Deus não fica na miséria, filho de Deus não fica desempregado, filho de Deus, Deus tira das dívidas, filho de Deus, Deus prospera, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa. Ele pode tudo, ele é Deus. Mas ele quer ser honrado. Ele quer ser honrado por nós. E nós vamos honrar ele. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Nós vamos honrá-lo. O diabo quer te puxar para trás. O diabo quer te amarrar. Quer fazer a tua vida ficar parada, estagnada. O diabo quer te enterrar. Mas ele quer te levantar, ele quer te ajudar. Para Deus não há impossíveis. Se você se tornar um filho dele, ele vai para dentro do teu barco e alguma coisa vai acontecer, vai mudar lá. Quem está disposto a ser filho dele de verdade? Então fica de pé em nome de Jesus.